Oi, gente, eu sou Flaviane Gonçalves e hoje nós vamos corrigir as questões da semana 2 do PET 2 de Matemática do terceiro ano do ensino médio. E as questões para essa semana estão voltadas mais para a análise aí de função de primeiro grau, coeficiente angular, coeficiente linear, a inclinação da reta. Então são conteúdos bem interessantes. Para tirar as dúvidas, me acompanhe aqui. A primeira questão. Complete a tabela a seguir. O item classificação refere-se à reta crescente, reta decrescente ou reta horizontal. É como a gente vai classificar aí a sequência, né? A equação. Na primeira equação da reta aí nós temos na letra A, y é igual a 2x mais 8. Y é igual a 2x mais 8. A inclinação é o que conta aqui o coeficiente angular. Então, a inclinação aqui vai ser 2. O coeficiente linear é esse item aqui, que é o elemento B, que numa função é y é igual a ax mais b. A é o coeficiente angular, que nesse caso é 2, a inclinação, e b é o coeficiente linear. Pediu aí no quarto item, aliás, no terceiro item, né, a raiz. Raiz é o valor que eu coloco no lugar do x para que essa função, essa equação, seja igual a zero. Se aqui está mais 8, aqui eu teria que ter menos 8. E para multiplicar por 2 e ter menos 8, o valor da raiz, menos 4. Eu consigo achar esse valor também igualando a zero. E no final, a classificação. A classificação é conforme o valor do coeficiente A. Se esse valor aqui é positivo, a função é classificada como crescente. Então, aqui falamos da letra A. Agora, a função que veio aqui na letra B é y, que é igual a menos 3x mais 10. Primeira coisa que eu quero é a inclinação, então a inclinação é menos 3. O coeficiente linear é o termo independente, aqui é 10. O valor da raiz. Se aqui tem que dar 10, aqui teria que ser menos 10. E o menos eu já tenho. Então, é multiplicar algum valor por 3 para dar 10. Só que aqui eu vou ter que colocar 10 terços. Se eu multiplicar isso aqui por 3, cortou o 3, sobrou 10. Ou igualar a função a zero para poder achar. Aqui a classificação, se é negativo, nós vamos ter que essa função aqui é uma função decrescente. E por último, aqui na letra C, nós temos uma função que é constante. Y é igual a 2021. A inclinação é o valor que está junto de x, aqui não tem, então a inclinação é nula, zero. O coeficiente linear é o termo independente, aqui 2021. O valor da raiz é o valor que ia zerar a função, substituindo no lugar do x, mas como não tem x, nesse caso, nós não vamos ter raiz. Não vai existir uma raiz. E para classificar a função, seria uma função constante, que no gráfico e nas informações antes, falava que era uma função, a classificação, né? Uma reta horizontal. Então, é isso que nós vamos ter aí nesta primeira questão. A segunda questão. Na vida real, acontece do gráfico de duas grandezas ser aproximadamente uma reta. O gráfico a seguir mostra 5 pontos mais ou menos alinhados, P1, P2 até o P5. E tem algumas fórmulas aqui, por exemplo, Sx é igual a x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5, ou seja, vou somar todos os valores de x. O SY é somar todos os valores de y que foram dados. Agora tem aí SXY. Eu teria que multiplicar o x pelo valor do y e somar todos, e são 5 pontos aí. E SQ é pegar cada valor de x e elevar a 2 e somar, e são 5 pontos. No final, nós temos aí o valor de uma fórmula, né, para calcular o valor de A e para calcular o valor de B, seguindo todos esses dados que foram dados antes, essas fórmulas, né? A vai ser igual a SX, que é a soma de todos os x, né?
vezes SY, que é a soma de todos os Y, menos N, que é a quantidade de pontos dados aí, vezes SXY. Tudo isso dividido por SX ao quadrado, menos N, vezes SQ, que é a quantidade da soma aí de cada x elevado a 2. Tudo é a fórmula que a gente vai seguir aí. E nesse exemplo do exercício aí, que já foi dado, né, como exemplo, nós temos os pontos P1 até o P5, temos os valores de x, temos os valores de y, e o exercício já trouxe essa questão aí toda pronta, só que no final ele sugere que a gente faça esses mesmos cálculos para esses pontos que foram dados. Aí nós temos o ponto P1, o valor do x dele é 1 e o y dele é menos 16,5. Aí nós temos todos esses pontos, o P2, o P3, o P4 e o P5, nessa tabela que aparece. Pediu para a gente fazer a mesma coisa. Então, nós vamos calcular aqui, ó, SX. O que vai ser o SX? Somar todos esses valores de x. 1 mais 8, mais 15, mais 23 e mais 31. Então, SX deu 78. Pediu aí o SY. Eu vou somar todos esses valores de y aí que aparecem. Menos 16,5, 3, 27, 44 e 74. Isso vai dar 131,5. Depois pediu o SXY. O SXY, pela fórmula que veio no início do problema, é multiplicar o y pelo x com todos e somar. O resultado final que nós vamos ter aí vai ser 3.718,5. E o SQ, que é pegar cada valor do x aí e elevar ao quadrado, né, e somar, nós vamos ter um total de 1.780. Pediu nessa questão, então, o valor de A e B. Simplesmente aplicar a fórmula que veio aí. E a fórmula, aqui está aí, que vou até deixar na tela, ó, é SX, o meu SX aqui deu 78, vezes o SY, que é 131,5, menos o M, que no caso é a quantidade de pontos, foram 5, vezes 3.718,5, que era o valor do SXY, né, na fórmula. Tudo isso aí dividido por SX ao quadrado, e o meu SX aqui, ó, deu 78. Então, 78 ao quadrado, menos o M, que é 5, vezes o valor aí de SQ, que é 1.780. Aqui, só aplicar a fórmula. Multiplicar o valor, multiplicar aqui, fazer um menos o outro, elevar, né, calcular a potência, multiplicar, tirar o valor. Resumindo, esse valor de A vai ser um valor aproximado a 2,96. Agora, para achar o valor de B, nós vamos fazer a mesma coisa, só que a fórmula de B já é outra aí, ó. É SY, que é 131,5, menos o valor de A. Aí eu já tenho que entrar com esse valor, ó. 2,96 vezes SX, que é 78. Tudo isso dividido por M, e o M é 5, né, a quantidade de pontos. Resolvendo todo esse cálculo, multiplicando aqui primeiro, tirando esse valor de 131,5, dividido por 5, nós vamos achar menos 19,87. Esse é o valor do B. Então, nós tivemos nessa questão o valor de A, que deu 2,96, e o valor de B, que deu menos 19,87. A terceira questão. Alex, o codador, ataca novamente. Dessa vez, ele resolveu escrever um código ao lado para calcular os coeficientes A e B da reta que passa pelos pontos distintos P e Q. Na letra A, no caso em que x de P é igual a x de Q, a inclinação não pode ser calculada como a variação do y pela variação do x. Por quê?
Se eu tiver que calcular a variação do x, quer dizer que eu vou fazer um x, por exemplo, o x de Q, menos o x de P. E se esses dois valores de x são iguais, essa variação vai ser igual a zero. E uma divisão por zero eu nunca posso ter. Então, não vai ter como ter essa divisão por zero. Então, não vai existir essa inclinação, né? Então, o denominador aqui, ó, o denominador não pode ser zero. Logo, não vai existir a inclinação. Aí, essa foi a letra A, né? Na letra B, a questão fala o seguinte: se x de P é igual a x de Q, porém os valores de y são diferentes, como é a reta? Vamos imaginar que eu tenha dois pontos aqui, ó. O valor do x de P, vamos supor que seja 2, é igual ao YP. E aqui são valores aleatórios, por exemplo, 3 e aqui 1. Se eu tivesse que marcar esses pontos aqui no gráfico, ó, 2 e 3, 2 para x, 3 para y, o ponto seria mais ou menos aqui. 2 para x e 1 para y, o ponto é mais ou menos aqui. Ligar esses dois pontos, olha como que vai ser a minha reta. Vai ser uma reta totalmente na vertical, ó. Então, na letra B, que pedia assim, ó, como vai ser a reta? Eu posso falar, então, ó, que é uma reta vertical. E falava ainda assim, ó, e o que se pode dizer sobre a inclinação? Se é uma reta vertical, nesse caso, não vai existir a inclinação, até porque o ângulo formado aqui seria um ângulo de 90, porque ela está totalmente na vertical. E se eu tiver que calcular a tangente de 90, a gente já sabe que não existe, né? Não encontra, as retas são paralelas, né? O ângulo de 90 com a outra reta do y é paralela. Então, neste caso, não vai existir inclinação. Na letra C, como é a reta se o x de P for diferente do x de Q, porém os valores de y iguais? E qual vai ser o valor da inclinação? Vamos pegar um exemplo, ó. Eu tenho que ter valores de y iguais. Então, vamos falar aqui esse caso aqui, ó, o y vale 2. E aqui vamos colocar 1 e 3. Se eu tiver que marcar no ponto, no gráfico, 1 e 2, ó, esse ponto, e aqui 3 e 2. 1, 2, 3 e 2. Aqui. Ligando aqui, ó, eu vou ter uma reta constante. Então, aqui é o que a gente chama de reta horizontal, né? Também, como foi falado antes aí, ou uma reta constante. E ainda pergunta, e quanto vai dar a inclinação? Se aqui eu tenho uma reta constante, a inclinação, nesse caso, eu não teve aqui. Né? A inclinação vai ser zero. Zero de inclinação. A inclinação, então, foi zero. Agora, na letra D, tá assim, ó. Explique por que o coeficiente linear pode ser calculado como B, que é igual a y de P, menos A vezes o x de P. Lembrando que y de P e x de P são as coordenadas de um ponto P qualquer. Uma função do primeiro grau, ela pode ser escrita com y, né? Y é igual a ax mais b. O que a gente observa aqui é que o b está isolado. Então, se eu tiver que isolar esse b aqui, ó, vou passar esse ax para o outro lado, o y já estava lá, então vai ficar algo mais ou menos desse tipo. O y é do p, o x do p, são valores, né, de um ponto qualquer, as coordenadas de um ponto, então eu posso resolver dessa forma. Então, explique por que o coeficiente linear pode ser calculado com esse jeito. Eu vou resolver e vou achar isso aqui pegando a fórmula mesmo de uma função do primeiro grau. E na letra E, está pedindo para analisar se é certo ou errado.
O coeficiente linear também poderia ser calculado como B é igual a YQ menos A vezes o XQ. Se eu pego a função, a mesma que está aqui, ó, mesma que nós fizemos aqui da letra D, né, invertendo, o B é o B. O YQ e o XQ são coordenadas de um ponto Q qualquer. Então, eu poderia colocar no mesmo lugar desses dois. Então, aqui, a pergunta se é certo ou errado, é certo também, porque eu também poderia resolver dessa maneira, né? Com isso, encerramos as questões aí da semana 2 do PET 2 de Matemática do terceiro ano do ensino médio. Se gostou, se valeu para você, compartilha, divulga aí, deixa um like. E qualquer dúvida, comente, entre em contato comigo que a gente vai esclarecer, certo? Até mais!